E achava o menino de coração bom chato, achava o menino de coração bom idiota, achava o menino do coração muito bom, muito. Ele não gostava de menino, na verdade. Porque no coração ruim cabe todas essas coisas. Só que no coração ruim cabe muita pouca coisa. E o menino do coração ruim achava o menino do coração bom um tonto. Ah, esse menino é um tonto. Isso é uma coisa ruim de se pensar bom. E o menino também achava o menino do coração bom um idiota. Por que ele era um idiota? Porque ele era um menino obediente. Então, para quem é um menino ruim, um menino obediente, é um menino chato, um menino sem graça. Mas o menino de coração ruim não imagina que o de coração bom faz as coisas certas. Então, o de coração ruim achava o menino do coração bom um idiota. Mas o menino do coração ruim, ele era trapaceiro, ele era ladrão, porque ele queria tudo que o menino do coração bom tinha. Ele era desobediente, porque ele queria fazer as coisas da maneira dele. O menino do coração ruim, ele era falso. Ele fingia ser amigo do menino do coração bom, mas ele era falso. O menino do coração ruim, ele era preguiçoso. Ao invés de ele dar a melhor oferta, ele deu uma oferta ruim, porque o coração dele estava cheio de coisas ruins, cheio de pensamentos ruins. E isso tornava o coração dele esse monte de coisa. Então ele foi ficando cada vez pior. Ele era teimoso, mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra, ele achava que estava certo. Ele achava o menino do coração bom, o menino burro. E quando eu acho que o meu amigo é uma criança burra, que o meu amigo é um burro, na verdade, quem se é burro sou eu que estou pensando isso pro meu amigo. Porque quem tem um coração bom não pensa isso. Ele era um babaca, vamos pensar isso, ele era um babaca, um menino muito chato. Ele era um tolo, ele achava que o menino de coração bom era um tolo. Ele achava que o menino de coração bom era inútil. Porque, na verdade, tudo que tinha no coração dele era inveja. Ele tinha inveja do menino de coração bom. Mas, no coração do menino bom, tinha coragem. Ele era corajoso de oferecer tudo para Deus que tinha de melhor. De almejar para os amigos o melhor. Então ele tinha coragem. Ele tinha dentro dele força. Força para resistir o mal que o menino mal tinha. Então ele tinha força. Força de não querer as coisas ruins e sim as coisas boas. Ele era bondoso, ele agia com bondade. E agir com bondade é quando eu não faço nada para magoar meu irmão. Quando eu não vou bater no meu colega na escola, quando eu não vou passar rasteira nele, então eu não faço as coisas com bondade. Quando eu sou educado. Ser educado vai muito além do que a gente pensa, que é só obedecer a professora, obedecer os pais. Ser educado é quando um amigo é menor que a gente cede a fila como dá o nosso amigo pequeno. E isso é ser educado. Ser educado é quando eu vejo uma senhorinha bem velhinha de pé e eu estou sentado e eu levanto e dou um lugar para ela. Isso é ser educado. Então a educação vai muito além. Ser educado não é só quando eu não respondo a minha mãe, é quando eu cedo as coisas boas para o amigo da verdade. Ser dedicado. Ser dedicado é quando a mãe vai trabalhar e eu penso assim, não, eu vou botar minha roupa que eu joguei lá no chão do banheiro e vou ponhar lá dentro do cesto de roupa suja. Porque eu sou dedicado à minha casa, eu sou dedicado à minha mãe e eu vou ajudar ela porque ela está trabalhando para me dar as coisas que eu preciso. Então eu vou ser dedicado à minha casa, dedicado na escola quando a professora me dá tarefa para casa e eu esqueço. Eu vou ser dedicado em não esquecer as minhas obrigações. Então ser dedicado era isso. E o menino do coração bom tinha tudo isso.
Ser talentoso. Ser talentoso é uma coisa que vai muito além. É quando eu faço as coisas com amor. Quando eu coloco amor nas coisas, eu coloco todo o meu talento. Eu sou talentoso em colocar amor. Porque o que vai faltar, o amor que existe no teu coração, vai aprimorar as coisas e as coisas vão ficar perfeitas. Porque esse menino era talentoso. A palavra de Deus diz que esse menino deu uma oferta que agradou o coração de Deus. E essa oferta fez coisas extraordinárias. Mas o menino de coração ruim ficou com muita inveja. E falava, esse idiota vai ver, eu vou pegar ele. E convidou o menino para ir passear. E no passeio, ele fez uma coisa muito ruim com o menino. Ele acabou com o menino. Mas Deus, que sabia todas as coisas, quando esse menino aparece, Deus pergunta para ele assim: o que você fez, Abel? E Abel diz assim: não fiz nada. Não, Deus pergunta na verdade: o que você fez, Abel? Cadê Caim? Não sei de Caim. Mas ele sabia, Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas que nós fazemos. Deus, ele vê todas as coisas. E esse menino era um menino alegre. Por isso que ele deu a melhor oferta. E a melhor oferta que cada um de vocês tem para dar ao Senhor é ser uma criança obediente, seguir os caminhos bons que os pais ensinam, sempre ouvir as pessoas com atenção, porque ninguém que é maior que você, que já é adulto, quer o seu mal. Se alguém vai te chamar a atenção, não é porque ele não gosta de você, é porque ele quer que você seja um menino exemplar. Então ele era um menino muito alegre. Ele era um menino gentil, que é o que nós já falamos. Gentileza também é algo que eu faço para o meu irmão, para o meu amigo do lado. Eu sou gentil em servir o copo d'água. Eu sou gentil em fazer para ele o que ele precisa, em olhar a necessidade. Ser inteligente. E isso todos vocês aqui são inteligentes. Ser inteligente é quando eu faço as coisas e sei que ninguém pode dizer que você não é inteligente, porque você tem que falar para você mesmo: eu sou inteligente. E não deixar ninguém dizer, como o menino de coração mau disse, que o menino do coração bom era burro. Não, ele era um menino inteligente. Por isso que ele ofereceu o melhor. Ser generoso. Generoso também está incluído na palavra de fazer as coisas com carinho. Ter amor, ter bondade. Porque essas coisas, elas nos fazem alcançar o coração de Deus. E olha quanta coisa, quanta palavra nós colocamos nesse coração aqui e quantas nós colocamos nesse. Nesse vai bem menos palavra do que nesse. Esse vai mais. Porque o coração bondoso cabe muito mais coisas. Cabe coisas que nós ainda não vimos, não conhecemos e que nem imaginamos. Porque é o que o céu tem para nós. O céu tem aquilo que nós nunca vimos, que nós não imaginamos, mas o céu tem para nós. Deus tem para a vida de vocês. E para isso vocês têm que seguir um bom caminho. Esse menino, o fim da história dele é que ele dormiu no Senhor, mas ele alcançou o que esse não alcançou. Esse, por tanta maldade que ele tinha no coração dele, o Senhor Deus condenou ele a uma trajetória de vida muito ruim, muito triste. Porque ele almejou só coisas ruins para o menino de coração dele. E quando a gente pensa coisas ruins, e se a gente crescer pensando, e vocês estão numa fase de crescimento, e essa palavra é para que vocês aprendam só as coisas boas e não as ruins, e que nós temos um caminho a decidir
desse coração vai ser diferente do fim desse. A história relata que esse menino dormiu, porque o irmão fez maldade com ele. Mas a nossa história vai ser diferente desses meninos. A nossa história pode mudar esse país. E vocês crescendo, vocês podem mudar. Porque eu creio que aqui tem futuros prefeitos dessa cidade. Eu creio que aqui tem futuros vereadores dessa cidade. Tem futuros professores. Tem crianças que vão ter muitos talentos que lá fora não aprenderam, que estão aprendendo aqui. Então, no dia de hoje, essa é uma história que eu conto para vocês. Que vocês tenham a oportunidade de escolher ter um coração bom para chegar aonde o coração ruim jamais chegou. Esse coração não chegou em lugar nenhum, porque ele foi condenado a viver perambulando pelo mundo sem destino. Mas o coração bom chegou na terra santa, na terra que é prometida. Uma terra onde diz que as estradas são de ouro, os muros são de jaspe. Coisas que nós não temos nessa terra, mas que nos esperam. Amém? Essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos se colocar em pé, vamos orar. E aí nós vamos comer cachorro quente e comer bolo. Depois tem um docinho lá para nós, tá bom? Vamos orar? Ó, vou fazer uma oração bem fácil para todo mundo orar. Todo mundo sabe orar o Pai Nosso? Tá bom? Então vamos orar o Pai Nosso? Foto.